Olá, pessoal. Carolina da Venâncio Fortini, ao lado do meu amigo querido e também sócio Lucas Fortini. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre esse caminhar pós-morte do titular do patrimônio, o quanto ele é caro e doloroso. O Estado, é verdade que ele vai se tornar um herdeiro, que a pessoa vai perder 20, 30, até 40% do patrimônio para o Estado. Existe essa possibilidade? Existe sim, Carol. Essa é uma realidade que bate à porta de todos os brasileiros, né? Hoje a alíquota máxima aqui no estado de Minas ela é de 5% e já existe um projeto de lei para poder dobrar ela para 16%, né? Então, assim, não é um factoide, é uma realidade que o Estado, ele com certeza vai ser um sócio, né, das famílias brasileiras. O inventário hoje ele pode ser feito em cartório, até quando nós temos menores de idade, não é isso? Mas mesmo assim, mesmo com essa possibilidade do inventário ser feito em cartório, nós temos uma grande burocracia e uma chance enorme de no tramitar deste processo os herdeiros entrarem em conflito. Me fala um pouquinho da sua experiência, conflito entre herdeiros, inventário judicial, extrajudicial, como que você olha para esse cenário? Quando a gente fala de conflito, a gente também fala de burocracia, né, que é uma realidade nossa. Aqui no estado de Minas, nós temos o Código de Normas que rege essa questão aí, administrativa dos inventários e ele impõe uma série de requisitos para poder fazer o inventário, né? Como o prazo de validade das certidões, e isso gera tamanho transtorno que às vezes acaba inviabilizando a realização do inventário de forma rápida, né? Porque até se solicitar uma certidão, a outra já venceu, e isso acaba gerando um conflito entre os herdeiros. E muitas vezes essa demora ela acaba atrapalhando mais do que ajudando, porque aquele acordo que já havia sido estabelecido de forma informal entre os familiares, ele acaba se desfazendo por conflitos familiares. E isso acaba gerando um atrito familiar e a harmonia ela vai embora, né? Esse é uma realidade, um problema que nós temos aí durante o processo de inventário. E o processo de inventário hoje, ele é obrigatório pós-morte, né? Se o titular do patrimônio faleceu, não existe outra saída. Obrigatoriamente, os seus herdeiros irão passar pelo processo de inventário. Irão ter que enfrentar uma burocracia e uma dor emocional conjuntamente. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, nós não falamos apenas da holding, né? Nós falamos também da questão dos seguros que são instituídos aí em favor dos beneficiários, das previdências privadas, né? Do testamento, doação. Mas hoje, quando a gente fala de planejamento tributário, com certeza a luzinha que acende é a da holding, Carol. Porque é um mecanismo, assim, 110% seguro, aonde o titular do patrimônio, né, o patriarca ou a matriarca, ele consegue estabelecer um legado para toda a família e para todas as gerações futuras, com um preço baixo e fazendo com que a família não passe por esse processo longo e desgastante que é o inventário. A holding, então, vem como um instrumento jurídico capaz de gerar a partir de 90%, 95% de economia? Sim, com certeza. Existem alguns investimentos e a gente consegue comprovar isso numericamente para o cliente, né? Essa economia, a gente conseguiu já chegar até 96,3% de economia para a família. E mais do que isso, quando a gente planeja, faz o planejamento tributário, sucessório da família, a gente evita uma série de conflitos e mais, a gente faz com que o patrimônio familiar ele não esteja sujeito à publicização. Porque, como é de conhecimento de alguns, né, a ação de inventário ela não tramita sobre o rito do segredo de justiça. Então, isso significa dizer que se você tiver um processo de inventário judicial ou extrajudicial, qualquer pessoa vai ter acesso às suas informações. Quanto que tem banco, qual o tipo de patrimônio, né? Então, você fazendo um planejamento, você também consegue evitar esse desgaste. Para mais informações, é só clicar no link da bio. Pode chamar aqui no Venâncio Fortini, que nós teremos um prazer enorme em atendê-lo. E principalmente compartilhar esse vídeo.
Aqui, o seu patrimônio, a sua história é o nosso cuidado. Curtir e compartilhar é importante porque nós ajudamos com o nosso conteúdo muitas famílias para que elas não precisem passar concomitantemente, como já foi falado, por uma dor emocional e por um excesso de burocracia. E é isso. Até o próximo vídeo.